Olá pessoal, Anderson Rodrigues. Vou falar um pouquinho sobre os tipos e locais de tratamentos e o que existe de disponível aí para o nosso paciente que tem um quadro psiquiátrico. Em primeiro lugar, a gente tem o tratamento ambulatorial, né, que é um momento assim de sensibilizar e de conscientizar o paciente do quadro clínico que ele tem. Ele é bastante viável assim para quem tem uma boa aderência, tem ou vai ter uma boa aderência ao tratamento. Para aquele paciente que não oferece risco de vida para si ou para terceiros, né? Ele também não está agressivo, não está num surto, né, numa crise, e a sintomatologia do quadro dele não é uma sintomatologia grave. Então, que a gente consegue conduzir o tratamento, né, de uma forma geral, sem que o paciente esteja internado. No caso da internação, da hospitalização, em que momento que a gente lança a mão dessa alternativa? Bom, quando o paciente oferece risco de vida para si ou para terceiros, né? Quando o paciente está agitado, está numa crise, está num surto, e quando o tratamento ambulatorial ele foi à falência. Então, nesses casos aqui, a gente opta por fazer uma internação ou uma hospitalização do paciente. É importante lembrar que essas internações, elas tendem a ser breves, elas precisam ser flexíveis, né? Tanto o paciente quanto a família, eles têm que ter noção do que vai acontecer, né? Eles têm que ter uma ideia da estratégia que está sendo utilizada nesse momento, tá? E a gente tem que usar sempre do meio menos restritivo possível, certo? Então a ideia básica é a gente proteger a vida do paciente, né? A gente acabou, em algum momento da história, a gente acabou demonizando a internação, né? A hospitalização. A hospitalização ela acabou virando quase que um castigo, né? É bastante comum assim, a gente escutar das famílias: se o paciente não parar de usar droga, se ele não parar de beber, ele vai ser internado. Aquilo surge como uma punição, como um castigo, quando na verdade a internação ela é um ato de amor, né? À medida que a gente coloca, né, essa expressão assim na pauta, seja com a família ou com o paciente, eu digo que a gente tem um caminho mais facilitado quando a gente fala que a internação ela é um ato de amor, porque a gente só está protegendo a vida do paciente, nada mais do que isso. Bom, quando a gente fala de internação, o que existe de disponível, né? Em termos de recurso, tá? Para o paciente que precisa de uma internação. Bom, em primeiro lugar, a gente tem um hospital psiquiátrico. Esses serviços eles são regionalizados, né? Então cada cidade, cada estado tem uma lógica de funcionar, mas a gente tem aí os hospitais psiquiátricos. A gente tem também um hospital geral, caso um paciente seja em crise, um surto, a gente pode recorrer também a esse dispositivo. Lembrando que tão logo o quadro esteja estabilizado, o paciente vai ser drenado para um outro serviço de saúde, tá? Ele vai ser contra-referenciado para um serviço de saúde. Então a gente tem também os CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3, CAPS-I, que é da infância, e aí nós temos também o CAPS-AD. Também são serviços regionalizados e eles vão prestar serviço, assim, um atendimento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Vai depender da gravidade, tá? Dos sintomas que o paciente está apresentando. Temos também as comunidades terapêuticas, no caso de pacientes usuários de substâncias, né, e de álcool também. Considerando o seguinte, é importante a gente ter claro que a comunidade terapêutica, como ela não tem retaguarda médica nem psiquiátrica, se o paciente nessas instituições tiver um surto, tiver uma crise, provavelmente não vai ter como conduzir com segurança esse momento delicado, vamos dizer assim. Então, antes da gente propor uma internação, né, para o paciente usuário de substância, antes da gente propor
a internação em uma comunidade terapêutica, a gente precisa saber se o quadro não vai evoluir para uma síndrome de abstinência ou coisa parecida, né? Então a gente não pode cometer essa barbeiragem, esse erro de cálculo de encaminhar um paciente que não tem perfil para esse dispositivo. Temos também as clínicas particulares, né? E aí cada uma vai ter a sua política de tratamento, né? O seu plano de tratamento, né? Suas estratégias. E a gente também tem a internação domiciliar, que da mesma forma precisa estar enquadrado dentro de um perfil, né? A equipe precisa ter acesso ao paciente, o paciente fica internado em casa, né? Ele não pode sair, só vai sair se estiver acompanhado. A gente precisa ter alguém que cuide da dieta do paciente, da dispensa de medicação, enfim, tem todo um aparato assim que a gente pode oferecer também para o paciente, para a família que tem condições evidentes de fazer uma internação domiciliar, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição e espero ter elucidado um pouco essa questão do tratamento em regime ambulatorial, para que ele serve, e do tratamento em regime de internação ou hospitalização e para qual perfil de paciente ela vai atender e vai trazer resultado. Lembrando que a gente está só protegendo a vida do paciente, nada mais do que isso. Falou? Um grande abraço, tudo de bom e qualquer dúvida, só chamar.